levante as tuas mãos. Suas mãos estão sobre mim. Diga. Suas mãos estão sobre mim. Sua mão está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Shoderedianda lamachaya. Uriderianda lamanumbalabacanta lamanaya. Chorianda lama choderebicanta. Repassanda lamanaya. Gorrianda lamachaya. Uranda lama show baremianda lamadeia. O lama chovas. Diga, eu estou completamente ligado ao céu. Aleluia. Jesus Cristo, ele foi equipado, lembra? Ele foi equipado, ele não foi para a batalha contra o diabo sem receber o seu equipamento. Quando ele foi batizado, estava lá João batizando. E quando João batizava, ele estava na fila. Aí João falou assim, não é tu, não é eu que tenho que te batizar, é você que tem que batizar a mim. Ele disse, faça para cumprir. Aí ele continuou na fila, porque ele precisava receber o equipamento. Diga, sem o equipamento, eu não posso ir para a luta. Aí ele continuou na fila, e o céu se abriu na hora do batismo. E disse, esse é o meu filho em quem me comprazo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Diga, sem o Espírito Santo. Pode falar, estou escrevendo um livro que fala sobre isso. Hein? Comecei a escrever, esse livro está ficando bom demais. Diga, sem o Espírito Santo, eu não venço nenhuma batalha. Diga, Deus Pai no céu, Jesus Cristo à sua direita, o Espírito Santo em mim. Alabacaraba show. Eu querer me andar lá, mané, show queria andar lá. Diga, sem o Espírito Santo, eu não vou para a luta. Depois do batismo, o que aconteceu? Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo, abraçado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo ao deserto para lutar contra Satanás. Digo, essa também é a minha batalha. Todos os dias ele anda ao derredor, rugindo como leão, tentando me tragar. Mas eu estou cheio do Espírito Santo. Diga aleluia. Diga glória a Deus. O Espírito Santo está em mim. Diga glória a Deus. Sei como você chegou aqui hoje não, mas eu sei que o Espírito Santo já está com você aí. Eu acho que você chegou moidinho, né? Abracei uma pessoa que disse para mim, pastor, perdi meu esposo. E ela é novinha, eu conheci o esposo dela. E ela novinha, sabe? O esposo novo, de repente, foi-se embora. Eu abracei ela e disse, mas o Espírito Santo é consolador. Digo, o Espírito Santo, ele guerreia por mim. Diga, as armas de nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Diga, o Espírito Santo guerreia por mim. Diga, ele é o meu consolador. Ele me consola o tempo todo.
como eu vou viver sem Ele? Uau! Levanta tu, vai. Deixa eu cantar mais essa. Você sabe guerrear ainda? É hora de guerrear agora. Como é que nós vamos fazer? Algumas pessoas marchando. Algumas pessoas já estão marchando. Você não sabe mais marchar não, menina? Marcha aí. Tem algumas pessoas marchando. Como é que nós vamos guerrear? O exército de Deus, como é que guerreia? Eu não estou ouvindo nada sair da boca de vocês. Não estou ouvindo nada sair da boca de vocês. Vocês vão guerrear só marchando. Não vão guerrear clamando. Começa a clamar. Lembra aquele inimigo que tentou parar você essa semana? Vai contra ele. Levanta as tuas mãos, ó, saia. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Toma-se de autoridade, por favor. Se revista de autoridade. Se revista de autoridade. Você entrou moído nesse lugar. Você entrou moído nesse lugar. Você entrou moído nesse lugar. Vai com autoridade. Com autoridade. Marcha com autoridade. Marcha com autoridade. Cadê você? Cadê a autoridade que sai de dentro de você? O Ramachoderebe canta la manaia joa. O Yandanamanda Bahashandarebe andalama choderebe canta la manaia. O Radachoderebe andalama joa. Aleluia. Levanta a mão para o céu agora. E diga comigo, Satanás. Diga com autoridade. Sabe, a igreja não está mais sabendo fazer isso não, viu? A igreja não. A igreja ficou mole para chuchu. A igreja não está fazendo mais isso não. A igreja ficou só naquele período de louvor, uma palavra, acabou, vai todo mundo na casa. Diga, levanta a tua mão e diga assim, Satanás, o meu Deus, Ele já te venceu na cruz do Calvário, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar. Portanto, saia da minha vida, saia das minhas finanças, saia da minha casa, saia da vida dos meus filhos, dos meus pais, saia toda doença mental, física, espiritual, saia, saia, saia agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Oh, glória! Tebanaia corebanda lamanai. Quando o grupo de batalha espiritual começou aqui no Brasil, era Neuza, Mático, Massai, eu, Deus Itioca, Mático, Massai, eu, Francisco Nicolau, pastor aqui da frente. Nós nos reuníamos num lugar, uma sala fechada, e nós declarávamos, espírito das trevas, saia. Saia do céu do Brasil, saia. Levanta as mãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Nós estamos em época de política. A igreja fala de política. A igreja pede voto para A, para B, para C. Isso não é no meu papel. O meu papel é esse aqui. Espírito das trevas. Vamos comigo? Espírito das trevas. Com autoridade. Por isso que eu ensinei vocês a marcharem. Com autoridade. Espírito das trevas. Saia do céu do Brasil. O Brasil não te pertence.
O Brasil pertence a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus ama essa nação. Os melhores louvores do mundo saem dessa nação. Portanto, solte a nação brasileira toda a corrupção, toda mentira, tudo aquilo que não é de Deus. Saia! Saia! Saia agora! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Tem alguma doença? Eu falo isso toda semana. Antigamente as pessoas vinham para a igreja doentes. Enchia a frente da igreja com pessoas doentes. Hoje as pessoas não vêm porque estão doentes. Aí Jesus Cristo curava as pessoas. Hoje as pessoas não dão oportunidade para Jesus curar. Sabe? Você viu que tem uma farmácia em cada esquina? Já notaram isso ou não? É droga isso, é droga aquilo, é droga... Isso aí é infernal. Hoje é muito fácil comprar remédio. Você viu os hospitais? Esses dias eu fui no hospital, né, como é o nome do nosso plano? Unimed, meu Deus. Nós temos a Unicamp, temos a PUC, temos hospitais de ponta. Mas sabe, eu estive na África. Lá acontece milagres, sabe, Rogério? Milagres extraordinários. Porque o diabo lá é forte. O macumbeiro diz assim: você vai morrer de câncer. 24 horas depois, a pessoa está com câncer. Aquela pessoa estava lá no centro de macumba, estava lá no mundo. Aí quando ela está com câncer, ela lembra: se o macumbeiro falou que eu estou com câncer, quem vai me curar é Deus. Aí daqui ele vai para a igreja. Aí chega lá na igreja, os pastores começam: você está curado, em nome de Jesus. Diabo, sai desse corpo. Satanás, abandona essa vida. Sabe que tem muita gente morrendo por um espírito das trevas sobre a vida dele? Sabe que tem muita gente falindo porque o espírito das trevas está comendo pelas bordas e aquela pessoa não sabe que é o espírito das trevas, está lutando humanamente. O banco, vou no banco, eu vou emprestar dinheiro, veja, eu vou emprestar dinheiro. Olha, alguém vai solucionar isso para mim, eu vou contratar uma pessoa que vai me dar uma assessoria e essa pessoa vai resolver esse problema para mim. Esquece que Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, diga Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu. Diga, esse é o organograma do céu. Eu faço parte dele. Porque se você faz parte desse organograma, diga, Espírito Santo, o Senhor está aqui em mim? Ele está falando assim: estou sim. Ô Ruizão, estou aqui com você. Estou aqui com você, estou dentro de você, Ruizão. Por que nós não falamos com ele, gente do céu? Por que a gente não se comunica com ele, gente do céu? Por que a gente não fala com ele? Eu estou falando mineirês. Por que nós não falamos com ele? Diga: meu Deus, meu Pai, meu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, essa pessoa linda. Diga, essa pessoa linda. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo,
Você é uma pessoa linda e escolheu morar dentro de mim. Aleluia. Que bom que você está aqui. O seu espírito, sinta, o espírito, olha, escuta aqui, escuta. O espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com a mão aqui, escuta o espírito, o seu espírito, o espírito do homem, falando com o Espírito Santo. Diga, que dom. Sabe o que ele está falando? O Espírito Santo, ele está endividado. Ele precisa de um milagre. Sabe o que o Espírito Santo está falando para o Espírito de Deus agora? Ele está doente, está com problema na coluna. Ele precisa da cura nesse momento. Sabe o que o Espírito Santo está falando agora? Ela está preocupada com seu filho que foi para as drogas. Essa noite chegou muito tarde. Ela está muito preocupada com isso. Ele está se envolvendo com uma mulher e essa mulher está levando seu filho para um outro caminho. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo agora? Olha para essa pessoa, está preocupada com esse relacionamento que ela está tendo agora. Olha só, olha para o coração dela. O Espírito Santo de Deus. Olha só, ela está muito preocupada. A gente não sabe fazer mais esse tipo de oração. A gente não acredita que o Espírito Santo está no comando. Diga, Espírito Santo de Deus, o Senhor está no comando da minha vida. O Senhor é tudo para mim. Me cura, me limpa, me transforma. Abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, em nome de Jesus. Cuida de mim. Quero entregar essa semana que inicia nas suas mãos. Tudo depende do Senhor na minha vida. Coloca as pessoas certas no meu caminho, mas também quero ser bênção para muitas vidas. Uau! É interessante, levanta as mãos assim, que a Bíblia Sagrada ensina uma coisa para todos nós. Quem profetiza, profetiza ao homem. Coloca a mão na cabeça da pessoa que está ao seu lado e começa a profetizar. Começa a profetizar. Sabe o que eu profetiza? Profetiza coisas boas. Profetiza que as portas estão abrindo. Na minha igreja todo mundo tem que ser profeta. Profetiza que coisas grandes estão chegando. Eu profetizo. Coisas grandes estão chegando. Portas estão se abrindo. Portas estão se abrindo. As portas que fecharam, sabe? Aquela que Satanás fechou, está sendo aberta agora. Rios de água viva correm no seu interior. Eu profetizo coisas grandes dentro de você. Lembra sempre que Deus pode fazer o impossível. O impossível acontecer. Sabe, eu profetizo sobre a vida do teu filho. Eu profetizo sobre a sua vida. Tempos novos estão chegando. Profetizo sobre a sua saúde financeira. Profetizo sobre a sua saúde. Deus, Ele vai continuar te abençoando, abençoando seus negócios. Deus vai abençoar o salão, o espaço que Ele te deu.
profetizo sobre você. Eu profetizo sobre a sua vida, sabe, meu filho? Que Papai do Céu possa fazer coisas grandes na sua casa, nas suas vidas. Muito obrigado, Jesus. Prepara a sua oferta, só prepara a sua oferta, seu dízimo. Que momento é esse, né? Mas nós que terminamos não, pode ficar sentadinho, prepara a sua oferta, seu dízimo, mas nós vamos cantar uma música agora. Depois que cantarmos essa música, pode cantar sentado, mas eu quero que você cante meditando nela. Um dia eu estava com Ludmila, lá no Rio Grande do Sul, na nossa igreja. Um ano antes dela morrer. E eu perguntei sobre essa música. E ela disse: ah, meu pastor, o senhor não sabe quantas coisas eu já passei na minha vida. E ela começou a falar para mim algumas coisas. Eu comecei a chorar. Porque a gente olhava assim, olhava para ela e falava: puxa, ela é uma cantora bem sucedida. Eu conheci ela com 20 anos. Conheci a Ludmila, ela tinha 20 anos. Eu tinha um pouquinho mais do que isso. Lá em Brasília. E ela cresceu. Ela cantava no Koinonia. Depois disso ela foi carreira solo, mas essa música me chamou muita atenção, e essa música é a história da sua vida. E não sai desse culto, não sai desse culto sem o vigor espiritual. Não quero só que esse culto seja interessante. Eu quero que esse culto aqui seja uma fortaleza para a sua vida. Coloca a mão aqui, por favor. Diga: rios de água viva, corre dentro de mim. Esse é o Espírito Santo. Quando eu me converti, meus irmãos, eu era um templo do Espírito Santo. Aí eu fui mantendo um relacionamento com ele, me tornei essa catedral. Continue, viu? Relacionamento com o Espírito Santo é todos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos começar de novo. Domingo, e segunda, terça, quarta. Relacionamento do Espírito Santo é assim. Isso é a verdadeira igreja do Senhor. Diga: verdadeira igreja do Senhor sou eu. Não é esse templo. Não são nomes, vários nomes de igreja. É você que faz diferença. Nós temos uma membra que saiu correndo agora aqui. Uma membra que há pouco tempo perdeu o marido. E ela saiu correndo porque a mãe teve um infarto. Foi isso? Um derrame agora. O nome dela é Edna. Só feche os seus olhos. O nome dela é Edna. Pai, abençoe a Edna que estava aqui no seu culto. E a mãe teve um derrame agora. Coloca as suas mãos sobre ela, sobre o seu coração, que o Senhor possa
cuidar da Edna, que os seus filhos possam estar ali para ampará-la, senão nós vamos amparar, que o Senhor possa cuidar de tudo para ela, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Cornélio. Bem-vindo. Cornélio, ele tem muita coisa para nos falar, mas ele vai se apresentar. Você talvez já ouviu a voz dele e não sabe que é ele. Vocês pensam assim, quando estão ouvindo a voz dele, deve ser um loiro, alto, grande, um gatão. Aí, de repente, você vai se deparar com esse aqui, com essa beleza aqui, tá? E ele vai se apresentar e vocês vão ver que maravilha do céu é a vida desse homem. Que Deus abençoe você, Cornélio. Muito obrigado, pastor. Aleluia! Aleluia! Apresentei o Cornélio e não apresentei a Hilda. Fica em pé, Hilda. Que coisa horrível. O Cornélio não é nada sem ela. Zero. É zerado. E ela é tudo. Muito obrigado por você estar aqui, Hilda. 40 anos de casados hoje, irmãos. Hoje, dia 29 de setembro. Tá perdoado? Tá perdoado. Tá perdoado. E hoje eu estou muito feliz mesmo, porque é um presente de Deus. Realmente ter, a Bíblia fala, quem acha uma esposa, acha o bem. Ela é o meu bem. E alcança o favor do Senhor. Então é muito bom estar aqui. Eu desejei falar um texto e depois falar um outro. E aí o pastor começou a falar sobre guerra espiritual. E o texto que eu vou começar a falar é sobre uma guerra. Mas só que eu não vou falar sozinho. Vocês vão falar comigo. Alguns momentos. Vai aparecer nesse texto, 1 Samuel capítulo 17. Vai aparecer nesse texto a expressão exército do Deus vivo. Quantos fazem parte desse exército? Deixa eu ver. Então, na hora que eu falar exército do Deus vivo, fica olhando, vai passar ali no telão. Quando eu falar exército do Deus vivo, você vai gritar bem alto assim: aleluia! Vamos treinar? Exército do Deus vivo! Aleluia! Você vai falar numa altura que lá em Brasília agora o povo ouça. O aleluia. Vamos lá? Exército do Deus vivo! Aleluia! Acho que deu. Você vai poder acompanhar. Trilha sonora, por favor. Davi e Golias, que eu falei que seria depois. Tira essa trilha, essa outra que está passando. Trilha sonora, Davi e Golias. É guerra. É guerra. Mas nós estamos do lado do vencedor. Cadê o texto ali? O pessoal precisa acompanhar. 1 Samuel capítulo 17. E o texto diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo.
3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram-no à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000. E visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns para os outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo tornou a repetir as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou as mesmas palavras, e o povo tornou a repetir como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Porém Davi disse a Saul:
O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais o Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi das suas armaduras, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse: não posso andar com isso, pois nunca usei. E tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Porém Davi disse ao filisteu, todos de pé por favor: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá, e Valinho saberá, o Brasil saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que Deus salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará você em nossas mãos. Sucedeu que desfundo os filisteus ao encontrar-se com Davi, nesse se apressou e deixando as suas fileiras foi de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e dali tomou uma pedra e com a mão dali atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Exército do Deus vivo! Exército do Deus vivo! Exército do Deus vivo! Glória a Jesus! Amém? Amém mesmo? Aleluia! Glória a Jesus! Se isso é para Jesus, tem que ser mais forte. Tem que ser mais forte. Oh Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Tu és o nosso general. Tu és o nosso general, Senhor. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, esses 40 anos de casado são um marco
precioso na minha história, na história da minha esposa. Porque a gente não era nada, sabe? Muitos sonhos. Eu, um sonhador. Já viram aquele livro O Feijão e o Sonho? Eu era o sonho, ela era o feijão. Queria um marido assim, sabe, daqueles assim que cuidasse, que suprisse as necessidades, que amasse, que isso e tal. E aí veio o sonho, o sonhador. Um menino, 24 anos, ela 21 anos, e nós nos casamos. Meus irmãos, judiei muito dessa mulher, dessa menina, porque a Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher. E eu era o cabeçudo. Não era o cabeça, era o cabeçudo. Sim, nasci num lar evangélico. Minha mãe semeou a palavra de Deus no coração dos 7 filhos. Eu sou o 4º filho de Dona Gabriela Doro Pereira e Manuel Doro Pereira. E casamos. E eu tinha uma empresazinha, mas bem antes do casamento faliu. Imagina, mulher querendo e tal, toda a proteção. O menino apronta de novo. E não tinha cuidado, e acabou que eu casei falido. Aquela menina que é feijão, querendo, né? Um homem, um cabeça, tinha um cabeçudo. Mas eu tinha no meu coração, eu tinha o Senhor no meu coração, tinha Jesus. E eu falei assim, Senhor, eu estou todo lascado, como é que eu vou fazer agora? Eu não sei, Senhor, mas eu vou continuar te servindo. Vou procurar amar essa mulher que o Senhor está me dando. E eu vou procurar dar a ela uma vida digna. Sabe quando o pastor fala para a gente fazer os votos? E aí, quando eu fiz o meu voto, eu fiz questão de olhar para ela e falar, prometo ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E quando chegou a última palavra, eu falei assim, e para isso, empenho a minha honra. E abracei aquele compromisso. E eu fiz de tudo. Mesmo lascado, mesmo, sabe? Mas eu fui. Aí eu cacei um emprego dali, uma coisa daqui e tal. E fui indo. E tropeçando muito, continuando como um menino. Mas o Senhor foi me dando graça. E tive ajudadores, pessoas que abraçaram comigo essa causa e me ajudaram. Meu pai comprou um apartamento para a gente, nós fomos pagando aquele apartamento lá, aos poucos. Depois de 3 anos sem emprego, sem nada, porque foi na pior crise que nós já passamos. Depois de 3 anos, eu consegui um emprego. E a gente estava junto, e ela junto comigo, pelejando para a gente se firmar, para a gente ser alguma coisa na vida. Não me largou. Insistiu comigo. Insistiu com o menino e com o cabeçudo. Para que ele se tornasse um cabeça do lar.
passei num concurso, um concurso do Banco de Brasília, comecei a ganhar um pouco de dinheiro, aí veio o Tiago, aí veio a Mariana depois de mais 4 anos, e o Davi depois de mais 2 anos, até perdi as contas. E fomos crescendo, e ela, junto comigo, passamos um concurso da Caixa Federal, nós entramos na Caixa, mas o menino ainda falou assim, 7 anos mais ou menos eu saio daqui, não sou para isso, eu não consigo. Aí ela falou assim, tá bom, mas pensando assim, tá bom, 7 anos, você vai ficar aqui, pensando ela lá. Pois 7 anos eu saí da Caixa para poder fazer esse trabalho de semeadura da palavra, para poder continuar, que eu já estava memorizando, já estava fazendo a obra de semeadura, com muita dificuldade, mas a criança ainda dando seus sinais, dando seus sinais. E eu comecei o ministério da Bíblia Falada assim, pastor. Gravava uma fita cassete, aí eu fiz 30 cópias, distribuí as cópias com os salmos que eu memorizava. E falei com os irmãos que estavam na igreja, olha, cada um de vocês, pega essa fita e dê para uma pessoa evangelizando. Agora, um evangelismo com salmos. E eu mesmo fazia a trilha sonora. Eu fazia um fundo musical com uma flautinha. E eu falando em cima. E foi isso. Botei uns passarinhos no fundo. Distribuíram e uma pessoa se converteu na primeira semeadora das 30 fitas. E eu sentia aquilo ali como se fosse um sinal para eu continuar esse trabalho de semeadura, porque eu queria mesmo era semear a palavra. Eu já não achava graça em mais nada na vida. Semear a palavra, semear a palavra. Uma pessoa se converteu, eu falei assim, é um sinal. Continuei a fazer, e lá se vão 30 fitas semeadas, depois 60, 500, 1000, 5.000 fitas sendo distribuídas assim. É permitida a reprodução. Cada fita, você pegava a fita, você já podia reproduzir. Cada fita não era vendida. Você me dava uma fita virgem, eu te dava uma fita gravada. E assim eu continuava o processo. Depois, uma pessoa que mexia com CD, loja de R$1,99, falava, vamos espalhar essa Bíblia Falada aí para tudo quanto é lado? Eu financio. Aí tá bom. Com esse irmão nós fizemos mais de 300.000 CDs. Depois colocamos na internet. Pode ouvir de graça, irmãos. Colocamos na internet, e aí foi. Depois veio as redes sociais. Nós fizemos um aplicativo, colocamos no Glorify, colocamos no YouTube, colocamos em todas as plataformas. A vontade era semear a palavra de Deus. Fizemos Bíblia Falada para criança. E acabou que o cabeçudo começou a ser mais um pouco cabeça da casa. Com muito sacrifício, depois de muito tempo, o menino agora se tornou um adolescente. E eu espero que um dia eu seja maduro o suficiente para dar à minha esposa a felicidade que ela tanto merece,
porque foi guerreira do meu lado. Foi guerreira do meu lado. Tem sido. Muitas lutas nós passamos, muito sofrimento, muito sofrimento. Vocês veem nossa carinha assim, mas não sabem o que nós passamos. Muita coisa que dá realmente um livro. Eu até escrevi um livro, contando um pouco dessa história. Você vê, às vezes, a gente assim, mas não sabe a dificuldade que nós já passamos. 40 anos. E eu acho que, depois de 40 anos de casado, eu acho que agora vai dar certo o nosso casamento. Amém? Eu não posso deixar de trazer para vocês mais um texto da palavra de Deus que tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos vivendo hoje. É a história também de uma menina. Uma menina. E essa menina se chama Ruth. Eu queria que você colocasse aí para mim. Cadê aquele nosso tecladista? Faz um fundo musical para a gente lá. E vocês tenham paciência agora comigo, que eu vou falar para vocês esse livro. É um livro pequeno, mas conta um pouquinho dessa história e que eu acredito que seja a história de muita gente aqui. O livro de Ruth. Tudo a ver com esse guerreiro que nós ouvimos agora, Davi que derrotou Golias. Vou ficar aqui, depois eu fico lá. Vai estar aqui. O quê? Água? Ela é assim, mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Cuida de mim. Presta atenção aqui no final. Eu vou pedir para você tirar toda a trilha. Eu vou cantar uma música. E o livro diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência para convosco, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram:
não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, aí pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não ser a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha, vai. Ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu o servo e lhe disse: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse:
como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: adentre as gavelas, deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade. E viu a sua sogra o que havia apanhado. Também do que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não volte para as tuas sogras sem nada. Não, continuou a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou Ruth a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Penúltimo capítulo, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um de nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando de coração tanto alegre,
deitou-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Respondeu ela: sou Ruth, tua serva. Estenda a capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto me disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Deita-te aqui esta noite, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Fica-te aqui até pela manhã. Deita-te aqui até pela manhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porquanto ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. E disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então, ela voltou para a cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não volte para as tuas sogras sem nada. Disse Noemi à sua nora: espera, minha filha, até que saibas em que darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Último capítulo. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então disse: ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e lhes disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. A tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então disse Boaz ao resgatador: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador a Boaz: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Esse era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz:
compra tu. E tirou o calçado. Então disse Boaz a todos os que estavam ali: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomem por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado da porta de sua cidade, dentre os seus irmãos e da porta de sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava assentado e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será resgatador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos, melhor, bem melhor. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o nome, é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom a Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa história não termina aqui, porque se você for em Mateus, capítulo 1, versículo 6, diz que este Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão,
Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Abiúde, ele é aqui, Azor a Sadoc, Sadoc é Aquim, Aquim é Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo! O Cristo! O Cristo! E Jesus gerou essa pessoa linda que está do seu lado. Olha para ela. Ele continuou gerando. E ele continua e continuará gerando. Meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso encerrar. Mas eu quero dizer que eu estou embriagado hoje. Boaz se embriagou, por que eu não vou me embriagar? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É como se diz, não embriaga com isso, mas embriaga com aquilo. Então enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quero deixar então essas palavras com os meus irmãos e as minhas irmãs. Deus transformou nossa vida. Deus transformou nossa história. Hoje nós temos 3 filhos maravilhosos: Tiago, Mariana, Davi, Rodrigo, meu genro. A nossa história mudou. E agora, a partir de hoje, o que eu quero mais é fazer essa minha Ruth feliz. Ruth foi bisavó do rei Davi. Aquela Ruth que saiu da miséria, agora bisavó de reis. Deus muda a nossa história. Estará à disposição dos irmãos, então, o nosso material. Deixa eu só enfatizar aqui, que Deus me ajuda aqui, minha Ruth. Eu mostro, irmãos, e demonstrei ontem, que todos podem memorizar livros inteiros da palavra, e muita gente tem. Não digo muita, mas eu tenho uma pessoa especial, que na verdade ela é igual a todos nós, mas ela tem 73, 74 anos, que depois de fazer o curso comigo de memorização, já tem 500 versículos memorizados. E as pessoas têm visto que é possível memorizar a palavra de Deus. Eu tenho kit memorização, que se compõe do seguinte: esse cartaz que você pode levar para abençoar outras pessoas, que a pessoa pega no QR Code aqui, e em 2 minutos ela tem toda a Bíblia falada de Gênesis e Apocalipse, para poder ouvir em aplicativo. Tenho também o pendrive com toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, numa qualidade até superior ao do aplicativo. Mas aqui tem também a Bíblia para crianças, que os meus filhos fizeram
as narrações, e junto com a Nívia Soares e um pelotão de gente boa ali, nós cantamos e fizemos muitas brincadeiras com as histórias de Davi, Daniel, Jesus, Arca de Noé e Jonas. Esses 2 CDs que você pode até abençoar outras pessoas, copiando também para elas, Novo Testamento todo, e esse aqui é a Bíblia falada para criança. Aqui é um sistema que eu tenho de memorização por cartões. Eu pego um cartãozinho desse e vou memorizando pelo caminho, e eu falo isso no meu curso. Então esses aqui você acha que é cartão, mas não, são flashcards. Fala comigo, flashcard. Mas tem que ser bem metido, é flashcard. Isso, o que é isso? É um cartãozinho, mas que ele vai te acompanhando todos os dias. E aqui são 915 cartões, que é o livro de Provérbios todo. E aí você pega aquilo ali, pega o seu flashcard, e na hora dos engarrafamento para memorizador da Bíblia é uma bênção. Engarrafou, flashcard. E aí você vai se alimentando ali com a palavra, e de repente você tem os versículos todos, não na caixinha, mas aqui, na mente e no coração. E eu me torno o seu coach de memorização durante 100 dias. E te forneço o material todo que nós temos à disposição para os memorizadores. Investimento, R$100. Ah, o pastor não falou nada, não trouxe dinheiro. Não tem problema. Eu trouxe a maquininha. Você não me escapa. Ah, não tenho cartão, não tem limite para isso. Não tem problema. Tem Pix. Ou então, se você realmente não tem condição, fala no pé do ouvido, sem constrangimento. Nós vamos dar um jeito de te abençoar. Amém? Nós vamos dar um jeito de te abençoar. Mas você não pode falar assim, não levei porque eu não tinha condição, não tinha recurso. Nós vamos dar um jeito de te abençoar. Tá bom? É isso. Deus abençoe. Deus abençoe meu pastor. Isso é uma bênção na minha vida. Só Jesus para nos unir assim. Esse menino aqui é pastor na Lagoinha, lá de Belo Horizonte. É um homem conhecido no Brasil. O trabalho dele de memorização é algo espetacular. Algumas pessoas no começo não estavam nem percebendo que ele não tinha a Bíblia. É, não é? Sim ou não? Não é? Onde está a Bíblia? Teve um aqui que eu tive que falar, cadê a Bíblia? Aí ele falou, é agora que eu percebi. Agora que eu percebi. É uma benção na minha vida. Foi através dele que eu, depois de uma amnésia bipolar que paralisou minha mente, eu não sabia mais falar, não sabia mais ler. Não, até hoje eu tenho dificuldade ainda para ler. É a Bíblia falada dele que eu uso. Já sei lá quantos anos esse camarada fica falando ao pé da minha orelha. Conheci ele através do telefone, que eu queria agradecê-lo. E pena que o povo não veio hoje, né? Veio ontem e não veio hoje, para ver toda essa maravilha que aconteceu aqui, do começo ao fim. Queremos chamar a Hilda, vem aqui, Hilda. Vou chamar a Fátima para estar do lado da Hilda ali. E nós vamos ficar em pé, nós vamos abençoar esses 40 anos. Vem aqui, pastor Luiz, fazer essa oração. Vai escapar não, homem de Deus. Vamos erguer as nossas mãos. Ergue a tua mão abençoadora agora. Nós como igreja, nós oramos pela vida ministerial
pelo casamento desta família, que tanto tem abençoado pessoas por esse Brasil, por esse mundo afora, porque eu creio que essa palavra, a palavra de Deus, tem rompido as nações, as fronteiras. Mas nós como igreja agora pedimos a bênção não só sobre o seu ministério, sobre o casamento que foi instituído por Deus ali, logo no início, no livro de Gênesis. Ele criou uma ajudadora, te colocou do lado. Nós vimos ontem, nós vimos hoje o Senhor, pastor, honrando a tua esposa. Isso gerou no reino espiritual bênção para os casamentos que estavam aqui. Eu vi ontem na tua ministração, pastor, pessoas que estavam rompidas. Deus me permitiu ver isso. Pessoas que se abraçaram e choraram quando você falava, quando você ministrava. Então nós como igreja queremos deixar a bênção em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento. Eclesiastes 4:12 é uma verdade na tua vida. É uma verdade na tua vida. Nós podemos ver através do seu testemunho que é verdade. E essa verdade veio para a igreja. Todos aqueles que vão assistir esse culto, não sei quando você está assistindo esse culto, Deus vai restaurar o teu casamento. Então nós pedimos a bênção de Deus sobre a tua vida. Me permita, pastor. Deus te abençoe e continue te usando como boca viva de Deus Todo-Poderoso. Nós te abençoamos, pastora. Que você continue sendo essa mulher de Provérbios 31, sendo usados vocês dois como casal abençoador. Nós, em nome de Jesus, te abençoamos e agradecemos a Deus por ter trazido vocês aqui para nos abençoar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem quiser ouvir um pouco mais daquilo que esse homem declama, a Bíblia viva, hoje à noite ele vai estar lá em Vinhedo, tá bom? Lá na nossa igreja de Vinhedo. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Pastor Luiz. Pessoal, senta só um segundo. Eu sei que passou o tempo, mas eu tenho algo importante para falar também. Tudo é importante. Nós temos uns recados, depois nós vamos fechar com louvor, né, pastor? Você que está nos visitando, o Sérgio e a Josiane estão aqui ainda? Já saíram? Deus abençoe. Tem mais alguém nos visitando nessa manhã? Seja abençoado. Quero dar um recadinho rápido. Domingo que vem, dia da eleição, como foi dito aqui, o pastor Rui deve ter mandado uma mensagem para você, que você seja consciente no teu voto no domingo que vem. Vote com consciência, ore antes de votar. É uma responsabilidade que nós temos como igreja. Porém, no domingo que vem nós teremos ceia. Teremos os cultos normais às 10 da manhã e às 18 horas. Traga a tua primícia, venha participar da ceia do Senhor. No dia 11 nós teremos reunião das mulheres às 20 horas. Reunião das mulheres. O tema é Preparas um banquete. Todas as quintas-feiras, a partir de quinta-feira agora, nós vamos começar com uma campanha em todas as nossas igrejas com o tema Jesus te dá saúde. Serão 5 quintas-feiras. Dia 4 de outubro, marca essa data. Às 20 horas, nós estaremos aqui lançando. Pastor, qual é o livro número 7 ou 8? O livro número 7. Livro número 7 do pastor Rui. O tema do livro é Amor, Perdão e Fé. Venha prestigiar. Eu estive no dia que o apóstolo Bonilla, que já está com o Senhor, profetizou sobre a vida dele. Eu tenho umas fotos lá em casa, ontem eu ainda vi, eu vou te mandar. Tem umas fotos suas e dele. Eu estive naquele dia e o apóstolo Bonilla, ele profetizou na vida do pastor Rui. Naquele dia, pastor, posso falar, o pastor Rui não estava bem aquele dia. Estava daquele dia e Deus chegou
pôs o apóstolo do lado dele e falou para ele: do teu ventre sairá livros que irão edificar os pastores da igreja do Brasil. E o pastor está escrevendo o 7º livro. 7 é profético. Dia 4 de outubro às 20 horas então, tá bom? Quem quer batizar, casar, fala comigo, eu vou estar ali no final. Tudo bem? Mais algum recado? Vamos ficar de pé então? Trazer suas primícias domingo. Culto normal. Mais uma vez, o Luizinho já falou. Culto normal. Eu, por exemplo, vou votar 8 horas da manhã. Não tem nada a ver. E depois eu tenho, depois do almoço, para voltar. Isso não pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Amém? Comunhão com Deus, irmãos. Culto normal. Traga a tua primícia. Amados, pode ser que na tua casa não está faltando nada, mas tem pessoas que necessitam de 1 quilo de arroz, 1 litro de óleo. Uma coisa que você não, talvez nem valorize, mas tem pessoas que estão faltando. Traga, a gente quer ver isso aqui tudo cheio, tá bom? Semeie no reino de Deus. Vamos ficar de pé, pastor? Vem aqui, fica aqui. Eu queria ficar do lado do pastor, depois eu quero que ele imponha as mãos sobre a minha cabeça também. Porque a Bíblia diz que pode haver impartição de dons, não é isso? Eu quero esse dom. Meu Deus. Ontem eu decorei. Eu só não vim aqui para não tirar o prêmio do povo. Porque aquele de ontem estava fácil. Amém? Regozijai-vos no Senhor, orar sem cessar. Amém? Abra as suas mãos e receba a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vá em paz. Que o Espírito Santo possa te encher mais e mais. Uma semana maravilhosa para todos vocês. Em nome de Jesus. Só espera um pouquinho, igreja, que o pastor vai ir lá para frente. Vocês vão dar feliz aniversário para eles. Pode ir. E comprar um material. Pode ir lá. Lá na frente. O pastor vai sair lá. E vocês vão abraçá-lo. Vocês vão abraçá-lo. Vocês vão dar um feliz aniversário, um beijo. Vai lá, homem, vai ver como é que se for. Rapidinho, mulheres. Dia 11, a nossa reunião, outubro rosa. Se você tiver uma camiseta, alguma coisa rosa, venha nessa reunião. Tem sido bênção, vai ter surpresas, né, Ju? Então, convide outras mulheres, vocês estão convidadas, amém? Vão em paz, que Deus te abençoe. Abençoa o pastor lá, irmãos. Abençoa o pastor Cornélio. Tá chorando por quê? Se você tem o que cuidar.